Eu morri lutando. Não foi morte pacífica, não foi morte digna, foi morte brutal. Assassinato. No dia 20 de novembro de 1695. Eu tinha aproximadamente 40 anos. Não sei ao certo, porque escravos não têm certidão de nascimento. Estava escondido numa grota na Serra da Barriga, em Alagoas. Escondido. Eu, que tinha sido rei de Palmares, o maior quilombo da história do Brasil. Eu, que tinha comandado milhares. Eu, que tinha resistido a holandeses e portugueses por décadas. Estava escondido como animal acuado, sozinho, ferido, faminto, e eles me encontraram. Os soldados do bandeirante Domingos Jorge Velho. 20 homens armados, para um homem só. Porque precisavam de 20. Porque mesmo ferido, mesmo sozinho, eu ainda era zumbi. Ainda era perigoso. Lutei. Claro que lutei. Matei 3 antes de caírem sobre mim. Mas eram muitos. E eu estava exausto. Décadas de guerra tinham me consumido. Fincaram a lança no meu peito. Senti a ponta de metal rasgando o coração. Dor aguda, violenta. Depois, nada. Apenas escuridão. Mas não acabou ali. Porque com a morte não bastava. Precisavam do exemplo. Cortaram a minha cabeça, enfiaram numa lança e levaram para a vila de Porto Calvo. Exibiram na praça pública, penduraram para todos verem, negros, especialmente, para que os negros vissem e aprendessem. Isso é o que acontece com quem ousa desafiar. Isso é o que acontece com quem ousa ser livre. A minha cabeça ficou ali, dias, semanas, apodrecendo no sol, sendo comida por moscas, até não sobrar nada além de caveira sorrindo eternamente para os horrores do mundo. Essa foi a morte de Zumbi dos Palmares, o último rei negro do Brasil, o líder que preferiu morrer livre do que viver escravo. Mas antes desse fim brutal, antes da lança, antes da decapitação, antes de virar caveira em praça pública, houve uma vida extraordinária, uma vida de resistência, de luta, de liberdade conquistada palmo a palmo com sangue e suor. O meu nome é Zumbi, ou era Zumbi, dependendo se acreditam que os mortos podem falar. Nasci escravo, vivi livre, morri guerreiro e virei símbolo, símbolo da resistência negra no Brasil, símbolo da luta contra a opressão, símbolo de que preferir morte livre é melhor que vida escrava. Esta é a minha história, a história real, não a romantizada que ensinam nas escolas, não o mito higienizado, mas a verdade brutal, sangrenta, gloriosa e trágica de um homem que ousou desafiar o sistema mais cruel da história humana, a escravidão. Preparem-se, porque esta história não é bonita, não é fácil, não tem final feliz, mas é importante, talvez a mais importante que este canal já contou. Porque esta é a história do Brasil que tentaram esconder, do Brasil construído com sangue negro, do Brasil que até hoje carrega as cicatrizes da escravidão. E eu sou a cicatriz viva, ou morta, mas eterna. Meu nome é Zumbi dos Palmares, e esta é a minha história. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Inscreva-se no canal As Vozes da História e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Comente abaixo o que mais te surpreendeu até aqui. Qual parte dessa trajetória você quer ver nos próximos capítulos? Compartilhe este vídeo com quem também ama a história e quer conhecer os bastidores do Brasil. Eu não sei quando nasci. Não exatamente. Provavelmente em 1655, talvez 1654, em algum lugar de Pernambuco, nas terras que os portugueses chamavam de capitania, nas terras que os meus ancestrais africanos chamavam de inferno. Não sei o nome da minha mãe, não sei o nome do meu pai, porque me tiraram deles quando eu tinha poucos meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Apenas sei que um dia eu tinha mãe, e no dia seguinte não tinha mais, porque os portugueses atacaram o quilombo onde a gente vivia. Sim, quilombo, comunidade de escravos fugidos. A minha mãe tinha fugido da fazenda grávida de mim.
Tinha chegado ao quilombo dos Palmares. Tinha me dado a luz em liberdade. Mas a liberdade no Brasil colonial era sempre temporária, sempre ameaçada. Os senhores de escravos não aceitavam que a propriedade fugisse. Então, mandavam expedições, caçadores de escravos, capitães do mato, bandeirantes, e numa dessas expedições me pegaram. Bebê negro, propriedade valiosa. Bebês podiam ser treinados desde cedo, moldados, transformados em escravos perfeitos. Me arrancaram dos braços da minha mãe. Ouvi os gritos dela. Esse é o meu primeiro fragmento de memória. Gritos, desespero, e depois silêncio quando a lança atravessou o peito dela. Mataram a minha mãe. Pegaram a mercadoria viva, e me levaram. Me deram de presente para um padre, Padre Antônio Melo, pároco de Porto Calvo. Porque padres católicos tinham escravos também. A Igreja Católica, que pregava amor e compaixão, era uma das maiores proprietárias de escravos do Brasil. A hipocrisia não os incomodava. O padre me batizou. Me deu nome cristão. Francisco. Francisco, como São Francisco de Assis. Santo que amava os pobres e os animais. Ironia dar esse nome a escravo. Me educaram. Sim, me educaram. Porque o padre viu potencial. Eu era inteligente. Aprendi rápido. Ler, escrever, latim, catecismo católico, teologia básica. Me tornei espécie de assistente do padre, coroinha, ajudante. Muita gente acha isso bondade. Olha que padre bom, educando um escravo. Mas não era bondade, era investimento. Escravo educado vale mais. Pode fazer mais tarefas. Pode ser vendido por mais dinheiro. E eu? O que eu sentia sendo criado assim? Confusão, muita confusão. Por um lado, a vida na casa do padre era melhor que nas senzalas das fazendas. Comia melhor, dormia melhor. Não apanhava tanto, só quando merecia, segundo os padrões deles. Por outro lado, algo dentro de mim gritava. Gritava que aquilo estava errado, que eu não deveria servir, que eu deveria ser livre. Mas eu era criança. Que poder tinha criança? Com 10, 11 anos, comecei a ouvir histórias. Histórias sussurradas entre os escravos da região. Histórias sobre lugar mágico, lugar onde negros viviam livres, onde não havia senhores, onde não havia chicote, Palmares, o quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, escondido nas matas de Alagoas e Pernambuco, protegido por florestas densas, por armadilhas, por guerreiros. Palmares é impossível, o padre dizia quando ouvia os escravos falando. É fantasia. Não existe comunidade de negros livres. Vocês são escravos. Foram feitos para servir. É a vontade de Deus. Mas eu sabia que existia, porque algo no fundo da minha memória me dizia: você nasceu lá. Você veio de lá. Aquele é o seu lar. Em 1670, quando eu tinha aproximadamente 15 anos, aconteceu o evento que mudou tudo. Uma expedição de Palmares veio atacar fazendas próximas. Não para saquear, para libertar, para resgatar irmãos e irmãs ainda em cativeiro. E na confusão do ataque, me viram. Negro jovem, forte, saudável. Um deles gritou em língua que reconheci sem saber como. Vem, vem com a gente. Olhei para o padre, para a igreja, para a vida que conhecia, segura, previsível, escrava. E então olhei para os guerreiros, homens negros com armas, livres, destemidos, poderosos. Não pensei, apenas corri, larguei tudo, o padre gritando: Francisco, volte aqui, eu te batizei, te eduquei, te salvei. Mas ele não tinha me salvado. Tinha me prendido em gaiola dourada, e agora eu estava quebrando as barras. Corri para a mata. Os guerreiros me pegaram, me jogaram nas costas de um deles, e corremos. Corremos por horas, pelos caminhos secretos, pelas trilhas que só quem nasceu ali conhece. E finalmente, ao anoitecer, chegamos. Chegamos a Palmares, e pela primeira vez desde bebê, estava em casa. Estava livre. Palmares não era pequeno vilarejo, era nação. Literalmente.
uma nação negra dentro do Brasil colonial. Quando cheguei em 1670, Palmares tinha entre 20 e 30 mil habitantes. 30 mil. Mais que a maioria das cidades portuguesas no Brasil. Mais que Salvador. Mais que Recife. Estava dividido em vários mocambos, comunidades menores. Macaco, o maior, era a capital. Tinha o Palácio do Rei, tinha Praça Central, tinha mercado, tinha ferraria, carpintaria, plantações. Era organizado. Não era bagunça de fugitivos. Era sociedade estruturada, com leis, com hierarquia, com economia funcionando. E quem governava? Ganga Zumba, o grande senhor, rei de Palmares. Homem imenso, poderoso, respeitado. Diziam que tinha sangue real africano, que era descendente de reis do Congo. Quando me apresentaram a ele, tremi, porque nunca tinha visto homem negro com tanto poder, acostumado com escravos curvados, com negros apanhando, com negros baixando a cabeça para brancos. Mas ali, o homem mais poderoso era negro. Os guerreiros eram negros, os fazendeiros eram negros, os artesãos, comerciantes, todos negros. Brancos, só os capturados, só os prisioneiros. Inversão completa. Ganga Zumba me olhou. Estudou. Você sabe ler? Sim, senhor. Sabe escrever? Sim, senhor. Sabe latim? Sim, senhor. Ele sorriu. Sorriso grande, genuíno. Então, você é precioso. Escravos educados são raros. Você vai nos ajudar. Vai ensinar as crianças. Vai ler os documentos dos portugueses que capturamos. Vai nos ajudar a entender o inimigo. E assim, comecei a minha vida em Palmares. Não como guerreiro ainda, mas como escriba, como professor, como aquele que transitava entre dois mundos, o mundo negro de Palmares e o mundo branco que eu conhecia da casa do padre. Mas havia problema. Problema com o meu nome. Francisco, nome de escravo, nome de batismo católico, nome que o padre tinha me dado. Você precisa de nome novo, um dos anciões disse. Nome que reflita quem você é, não quem eles queriam que você fosse. Pensaram, discutiram e finalmente decidiram. Zumbi, zumbi, na língua quimbundo dos bantus, significava morto-vivo, ou espírito que retorna, porque eu tinha nascido em Palmares, fui levado e agora tinha voltado. Morri como Francisco, renasci como zumbi. O nome pegou. E com o tempo, descobriria que era profético. Porque mesmo depois da morte, eu retornaria. Como símbolo, como espírito, como presença eterna. Mas isso viria depois. Muito depois. Por enquanto, era apenas zumbi. 15 anos. Livre pela primeira vez na vida consciente. E determinado a nunca mais ser escravo. Nunca. Mesmo que custasse a vida. Os primeiros meses em Palmares foram de aprendizado, de descoberta, de finalmente entender quem eu era. Eu não era Francisco, o coroinha. Não era a propriedade do padre. Não era o negro educado que devia gratidão aos brancos por me civilizarem. Eu era zumbi, filho da África, descendente de reis, nascido para ser livre. Mas a liberdade em Palmares não era tranquila, não era pacífica, era liberdade conquistada diariamente, defendida constantemente, regada com sangue, porque os portugueses não aceitavam, não podiam aceitar. Palmares era a ameaça existencial ao sistema deles, porque se 30 mil escravos podiam viver livres, organizados, prósperos, então o que impedia os outros milhões de fazerem o mesmo? Palmares provava que o negro não precisava do branco, que a escravidão era escolha, não necessidade. Então atacavam, constantemente, expedições punitivas, bandeirantes contratados, exércitos inteiros enviados para nos destruir. E nós resistíamos, sempre resistíamos. Com 16 anos, pedi para treinar como guerreiro, porque entendi rapidamente. Em Palmares, todo homem precisava saber lutar. Não era opcional. Era sobrevivência. O mestre de armas era homem chamado Gongoba. Velho, talvez 50 anos, idade rara para negro no Brasil colonial. Corpo coberto de cicatrizes.
Cada uma contava história de batalha, de sobrevivência. Você quer ser guerreiro? Ele me perguntou, olhando para o meu corpo franzino. Eu não era grande, não era musculoso, era magro, educado, acostumado com livros, não com armas. Sim, senhor. Por quê? Você é escriba, é valioso assim. Por que arriscar morrer? Porque se Palmares cair, morreremos todos, e eu prefiro morrer lutando do que morrer fugindo. Ele sorriu. Sorriso que mostrava dentes faltando, perdidos em combate. Bom, muito bom. Então vamos ver se você aguenta. O treinamento foi brutal, mais brutal do que qualquer coisa que eu tinha experimentado, porque Gongoba não estava treinando soldados para desfile, estava treinando guerreiros para matar ou morrer. Acordávamos antes do sol, corridas pela floresta, horas, até as pernas queimarem, até o pulmão implorar por ar. Depois luta corpo a corpo, capoeira, arte marcial que os africanos tinham desenvolvido no Brasil, disfarçada de dança para enganar os senhores. Mas era luta, luta mortal. Chutes, rasteiras, golpes que podiam quebrar pescoço, esmagar crânio, depois armas, facão, lança, arco e flecha. E quando conseguíamos capturar, espadas portuguesas, mosquetes, treinávamos até cair, literalmente cair de exaustão. E no dia seguinte, começávamos de novo. Aos 17 anos, participei do meu primeiro combate real. Os portugueses tinham enviado expedição. 100 homens armados. Vinham atacar um dos mocambos menores de Palmares. Queriam capturar escravos, queimar plantações, mostrar que não éramos invencíveis. Ganga Zumba mandou guerreiros para defender. 200 homens. Eu estava entre eles. Com 17 anos, com facão na mão, com medo no coração. Medo. Sim, medo. Quem diz que não tem medo na primeira batalha é mentiroso. O medo é natural. É o corpo dizendo, você pode morrer, agora. Mas o truque é não deixar o medo te paralisar. É usar o medo como combustível, como raiva, como determinação. Esperamos emboscados, na trilha que sabíamos que eles usariam. Escondidos na mata densa, silenciosos, esperando. E então eles vieram. 100 portugueses e mamelucos, armados, confiantes, achando que iam massacrar negros desorganizados. Estavam enganados. Quando entraram na zona de emboscada, atacamos. De todos os lados. Flechas chovendo, lanças voando, e depois, corpo a corpo, eu enfrentei um soldado português. Jovem, talvez 20 anos, olhos azuis assustados. Ele me viu, negro franzino com facão, e hesitou. Achou que seria fácil. Foi o último erro dele, porque enquanto ele hesitava, eu ataquei. Golpe de capoeira, giro baixo, corte na perna. Ele caiu. E antes que pudesse se levantar, cravei o facão no pescoço dele. Sangue quente jorrou. Atingiu o meu rosto, o meu peito, e pela primeira vez na vida, eu tinha matado um homem. Senti nada. Esperava sentir horror, culpa, remorso, mas não senti, porque aquele homem tinha vindo me escravizar, tinha vindo destruir o meu lar, tinha escolhido ser inimigo, e inimigos morrem. É simples assim. A batalha durou menos de 1 hora. Quando acabou, 90 portugueses estavam mortos. 10 tinham fugido. Deixamos fugir de propósito. Para espalhar a notícia, para criar medo, nós perdemos 15 homens, 15 irmãos, 15 guerreiros que nunca mais veriam o sol nascer. Enterramos os nossos com honra, com ritual, cantando as canções ancestrais, pedindo aos orixás que guiassem as almas de volta para a África. Os corpos portugueses jogamos para os porcos, sem cerimônia, sem respeito, porque não mereciam. Pode parecer cruel, e era, mas a escravidão é cruel, a guerra é cruel. E quando você luta pela sobrevivência, crueldade é ferramenta. Depois daquela batalha, algo mudou em mim. Não foi dramático, não acordei diferente, mas aos poucos percebi, tinha virado outra pessoa. O menino educado que lia latim tinha morrido. No lugar nasceu guerreiro,
Homem que sabia matar, que tinha provado sangue, que tinha olhado morte nos olhos e não tinha piscado. Gongoba notou. Você tem talento para isso, ele disse depois de observar os meus movimentos em treino. Não é só força, é inteligência. Você pensa na luta, antecipa, planeja. Isso é raro. Aprendi com os livros, respondi. Estratégia militar dos romanos, táticas dos generais antigos. Então você é arma perigosa, cérebro de general, corpo de guerreiro. Os portugueses vão te odiar. Ele estava certo. Com o tempo, eu me tornaria o inimigo mais odiado. O pesadelo dos escravistas, o nome que faziam as crianças brancas se comportarem. Fica quieto ou o zumbi vem te pegar. Mas isso viria depois. Por enquanto, era apenas guerreiro promissor. Um entre centenas. Os anos seguintes foram de guerra constante. Os portugueses não desistiam, não podiam desistir. Palmares era ferida aberta no orgulho colonial deles. Entre 1672 e 1680, enfrentei pelo menos 20 batalhas grandes, centenas de escaramuças menores, ataques, emboscadas, cercos. Cada batalha me ensinava algo, cada morte, minha quase morte várias vezes, mortes de irmãos muitas vezes, me ensinava algo. Aprendi que guerra não é gloriosa, é feia. É sangue e merda, e gritos de agonia. É ver amigo com intestinos para fora implorando para você matá-lo, acabar com o sofrimento. Aprendi que coragem não é não ter medo. É ter medo e lutar mesmo assim. É saber que pode morrer e escolher lutar. Aprendi que para vencer inimigo mais forte, mais bem armado, você precisa ser mais inteligente, mais rápido, mais brutal. Porque se lutar limpo, você perde. E aprendi algo mais importante. Guerra não tem final. Não realmente. Você vence batalha hoje, e amanhã tem outra, e outra. Até eventualmente perder. Porque ninguém vence para sempre. Mas enquanto você resiste, enquanto você luta, você está livre. E liberdade por um dia vale mais que escravidão por toda a vida. Em 1678, quando eu tinha aproximadamente 23 anos, Ganga Zumba tomou decisão que dividiu Palmares. Os portugueses tinham enviado proposta. Paz. Reconhecimento oficial de Palmares como território livre. Em troca, Palmares deveria parar de aceitar novos fugitivos. Deveria devolver os escravos que tivessem fugido recentemente. E deveria se tornar vassalo de Portugal, tecnicamente subordinado. Ganga Zumba aceitou. Ele estava cansado. Décadas de guerra. Ele queria paz. Queria garantia que as crianças cresceriam sem medo de ataque. Que as plantações renderiam sem serem queimadas. Que Palmares teria futuro. Mas eu vi traição. Vi rendição disfarçada de paz. Não podemos devolver os fugitivos, argumentei no conselho. Eles vieram para cá buscando liberdade. Como podemos mandá-los de volta para Correntes? É sacrifício necessário, Ganga Zumba disse, para salvar os milhares que já estão aqui. Mas amanhã seremos nós. Se aceitarmos a autoridade portuguesa, se nos tornarmos vassalos, deixaremos de ser livres. Seremos escravos com corrente mais longa, mas ainda escravos. A divisão foi profunda. Metade de Palmares apoiava Ganga Zumba, queriam paz, estavam cansados de guerra. A outra metade me apoiava, queriam resistência total, liberdade completa ou morte. Ganga Zumba foi para a vila portuguesa assinar o tratado. Levou comitiva. Foi recebido com honras. Pela primeira vez, autoridades portuguesas tratavam Rei Negro como igual. Mas era armadilha. Claro que era armadilha. Uma semana depois, Ganga Zumba morreu. Oficialmente, doença. Mas todos sabíamos. Veneno. Os portugueses não queriam paz. Queriam dividir Palmares, enfraquecer, conquistar. Com a morte de Ganga Zumba em 1680, Palmares precisava de novo líder. Conselho de anciões se reuniu, discutiu, votou e me escolheram. Zumbi, 25 anos, guerreiro, estrategista,
inflexível. Você será rei de Palmares. O mais velho dos anciões disse. Mas entenda o peso. Rei aqui não é luxo, é sacrifício. Você carregará o destino de milhares nos ombros. Aceito, respondi sem hesitar. Mas sob uma condição. Nunca negociaremos com os portugueses. Nunca aceitaremos vassalagem. Seremos livres ou seremos mortos. Não há meio termo. Aplaudiram. Os guerreiros, os jovens, os radicais, aplaudiram. Porque era o que queriam ouvir. Resistência total. Liberdade absoluta. Mas os velhos, os cansados, os que tinham família, olharam com preocupação. Porque sabiam o que isso significava. Guerra eterna. Até a destruição final. E eles estavam certos. Porque a minha decisão de nunca negociar selaria o destino de Palmares. Garantiria a liberdade enquanto durasse. Mas garantiria também a destruição eventual. Porque Império Colonial tem recursos infinitos, paciência infinita, e eles nunca parariam. Nunca. Mas naquele momento, com 25 anos, rei novo de Palmares, eu não pensava em derrota. Pensava apenas em resistência, em luta, em honra. Pensava, melhor morrer rei livre que viver escravo. E foi isso que fiz. Durante os próximos 15 anos, resisti, lutei, sangrei, e lentamente, inevitavelmente, perdi. Mas antes de perder, como fizemos os portugueses sofrerem. Se está gostando do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Ser rei de Palmares não era como ser rei na Europa. Não havia coroa de ouro, não havia trono ornamentado, não havia servos curvando-se e chamando de majestade. Ser rei de Palmares era acordar antes do sol para inspecionar as defesas. Era treinar guerreiros. Era planejar ataques. Era decidir quem viveria e quem morreria. Era carregar o peso de 30.000 almas todos os dias. E eu carregava, com orgulho, com determinação, mas também com consciência crescente de que estava liderando o meu povo não para a vitória final, mas para a resistência eterna. E resistência eterna sempre termina da mesma forma, em derrota gloriosa. Mas enquanto resistíamos, éramos livres. E isso tinha que valer alguma coisa. A primeira coisa que fiz como rei foi reorganizar as nossas defesas, porque percebi algo crucial. Não podíamos vencer enfrentando os portugueses em campo aberto. Eles tinham mais homens, mais armas, mais recursos, mas a floresta era nossa, a serra da barriga era nossa, o conhecimento do terreno era nosso. Então, transformei Palmares numa fortaleza viva, não com pedras e muros, mas com a própria natureza. Plantamos armadilhas por todas as trilhas de acesso, buracos cobertos com folhas, com estacas afiadas no fundo, cipós com espinhos venenosos atravessados nos caminhos, alarmes naturais, galhos secos que estalavam, alertando da aproximação de inimigos. Treinei batedores, homens rápidos, silenciosos, que patrulhavam constantemente, que sabiam todos os movimentos portugueses antes mesmo de acontecerem, que nos davam vantagem do tempo. E estabeleci regra férrea. Nunca lutaríamos onde o inimigo quisesse. Sempre escolheríamos o lugar, sempre o momento, sempre as condições. Isso significava atacar de surpresa, emboscadas mortais, ataques noturnos quando eles dormiam, e depois desaparecer na floresta antes da retaliação. Era guerra de guerrilha. Os portugueses chamavam de covardia. Eu chamava de inteligência. Mas Palmares não era apenas guerra, era sociedade completa. E como rei, eu precisava cuidar de tudo. Tínhamos agricultura, plantações de mandioca, milho, feijão, batata doce. Criávamos galinhas, porcos, cabras. Tínhamos autossuficiência alimentar, não dependíamos de ninguém. Tínhamos comércio. Sim, comércio. Comerciávamos com algumas vilas portuguesas, vendíamos excedente agrícola, comprávamos ferramentas, armas quando possível, sal, tecidos. Era arriscado. Muitos comerciantes eram espiões, mas precisávamos. Tínhamos justiça, leis.
não escritas. A maioria não sabia ler, mas todos conheciam. Roubo era punido. Assassinato entre irmãos era punido com morte. Estupro era punido com castração e exílio. Traição, delatar Palmares aos portugueses, era punido com execução pública. Parece brutal. Era. Mas era necessário. Porque não podíamos ter fraqueza interna. Uma sociedade de fugitivos só sobrevive com disciplina férrea. E tínhamos cultura. Festas, danças, cantos em línguas africanas, Yorubá, Quimbundo, Kikongo. Mantínhamos as tradições. Honrávamos os orixás. Tocávamos os atabaques. Contávamos as histórias dos ancestrais. Porque não era suficiente sobreviver. Precisávamos viver. Precisávamos de alegria, de humanidade, de lembrança de que não éramos apenas guerreiros. Éramos pessoas, éramos povo. Em 1682, os holandeses, que tinham perdido Pernambuco para os portugueses em 1654, decidiram atacar Palmares. Queriam nos destruir para ganhar favor com Portugal. Para provar lealdade, mandaram expedição grande, 400 homens, bem armados, com canhões pequenos, com mosquetes, com tática militar europeia. Ficamos sabendo com antecedência, nossos espiões eram bons, e preparamos surpresa. Deixamos eles chegarem. Não resistimos na primeira linha. Recuamos, parecendo fracos, parecendo assustados. Deixamos eles pensarem que estavam vencendo facilmente, e quando estavam no fundo da floresta, longe da base deles, cansados, confiantes demais, atacamos. De todos os lados. De cima das árvores, de buracos no chão, de trás dos arbustos, flechas, lanças, facões, e depois corpo a corpo. O terreno estreito impedia os holandeses de usarem superioridade numérica. Os canhões eram inúteis na floresta densa. Os mosquetes demoravam tanto para recarregar que depois do primeiro disparo eram apenas pedaços de ferro. Massacre. Não há palavra melhor. Dos 400 holandeses, menos de 50 voltaram vivos, e voltaram quebrados, com histórias de terror, de negros surgindo das sombras como demônios, de floresta que comia homens brancos. O medo se espalhou. As plantações perto de Palmares começaram a perder valor, porque ninguém queria morar perto do território de Zumbi. O rei negro que comia brancos eram as histórias que contavam para assustar crianças. Não comíamos ninguém, mas deixávamos eles acreditarem, porque medo é arma, às vezes mais poderosa que espada. Mas nem tudo era vitória, longe disso, porque os portugueses aprendiam, adaptavam, melhoravam. Em 1684, mudaram a tática. Em vez de expedições militares grandes e barulhentas, começaram a usar pequenos grupos, mateiros experientes, índios renegados que conheciam a floresta tão bem quanto nós, capitães do mato especializados. Esses grupos não tentavam nos destruir, tentavam nos sangrar. Ataques pequenos, constantes, queimar uma plantação aqui, capturar alguns de nós ali, matar um guerreiro acolá. Era guerra de atrito, e funcionava, porque aos poucos estávamos ficando mais fracos, menos homens, menos alimentos, mais cansaço. E o pior, recrutamento tinha secado, porque os portugueses tinham apertado a vigilância nas fazendas. Fugas eram mais difíceis, menos escravos conseguiam chegar até nós. Palmares estava isolado, cercado, sendo lentamente estrangulado. Em 1686, tomei decisão controversa, decisão que muitos criticaram, decisão que até hoje me assombra. Começamos a fazer ataques para capturar escravos. Sim, capturar. De fazendas, à força. Mas Zumbi, os anciões protestaram. Isso é escravidão. Estamos forçando eles a virem. Não é escravidão, argumentei. É libertação. Eles não entendem que são escravos porque foram doutrinados desde o nascimento. Alguns até defendem os senhores. Mas quando estiverem aqui, quando provarem a liberdade, entenderão. Não era toda a verdade. A verdade completa era: precisávamos de pessoas. Palmares estava encolhendo.
Precisávamos de trabalhadores para as plantações, de guerreiros para as batalhas, de mulheres para terem filhos, para garantir futuro. Então capturávamos. E é verdade, muitos resistiam no começo, choravam, pediam para voltar, porque o conhecido, mesmo o conhecido horrível, é menos assustador que o desconhecido. Mas com o tempo, a maioria entendia. Via que vida em Palmares, mesmo com o perigo constante, era infinitamente melhor que vida nas senzalas. Via que ser livre valia o risco. Alguns nunca se adaptaram. Esses eu mandava embora. Porque prisioneiro ressentido é traidor em potencial. E não podíamos arriscar. Foi hipócrita? Talvez. Foi necessário? Definitivamente. Foi certo? Essa pergunta me persegue até hoje. A minha vida pessoal era praticamente inexistente. Rei de Palmares não tinha luxo de família tranquila, de amor descomplicado, de paz doméstica. Tive mulheres. Claro que tive. Homem tem necessidades. E como rei, tinha escolha. Mas nunca casei oficialmente. Nunca tive filhos. Pelo menos não que eu reconhecesse. Porque família seria alvo. Seria fraqueza que inimigos explorariam. Então mantinha distância. Mantinha coração fechado. Era solitário no topo, rodeado de milhares, mas essencialmente sozinho. Tinha conselheiros, tinha guerreiros leais, mas amigos verdadeiros? Poucos. Porque como confiar completamente quando qualquer um pode ser o traidor que entrega Palmares por recompensa portuguesa? Vivia em paranoia constante, provador de comida, para evitar veneno, guardas na porta, para evitar assassinato noturno. Sempre atento, sempre vigilante, nunca relaxado. Era preço do poder, e eu pagava, todos os dias. Em 1687, tive o primeiro sinal real de que estávamos perdendo. Não batalha específica, mas percepção gradual. Os jovens estavam menos entusiasmados. Não queriam ser guerreiros. Queriam apenas viver, casar, ter filhos, plantar, colher, existir em paz. Zumbi, um jovem me disse. Eu nasci aqui, nunca fui escravo, nunca conheci senzala. Por que tenho que morrer lutando contra algo que nunca experimentei? Era pergunta válida. Terrível, mas válida. Porque a segunda geração de Palmares, os nascidos livres, não tinha a mesma chama que nós, os fugitivos. Eles não sabiam o gosto das correntes, não tinham cicatrizes de chicote nas costas, não tinham ódio visceral que alimentava a resistência. Para eles, Palmares era lar. Não era símbolo, não era revolução, era apenas lugar onde viviam. E queriam que fosse lugar seguro, pacífico. Mas eu não podia dar isso. Porque enquanto existisse escravidão no Brasil, Palmares seria ameaça. E ameaças são destruídas. Então continuava treinando guerreiros relutantes. Continuava forçando filhos de homens livres a aprender a matar. Continuava arrastando nova geração para a guerra que eles não escolheram. E me odiavam por isso. Não abertamente, mas sentia. O ressentimento, o cansaço, a vontade de que eu simplesmente negociasse paz. Aceitasse termos, salvasse o que pudesse ser salvo. Mas eu não podia, porque negociar era trair todo fugitivo que tinha morrido defendendo Palmares. Era trair princípio fundamental, liberdade total ou nada. Então continuava, teimoso, inflexível, levando todos para o abismo comigo. Em 1690, a coroa portuguesa decidiu acabar com Palmares de uma vez por todas. Não mais expedições improvisadas, não mais tentativas locais, mas campanha coordenada, nacional, com recursos ilimitados. Contrataram o pior dos bandeirantes, Domingos Jorge Velho, paulista, mestiço, matador de índios profissional, homem sem escrúpulos, sem piedade, sem humanidade. Deram-lhe carta branca, dinheiro, armas, homens. Destrua Palmares, traga a cabeça de Zumbi, e você será recompensado além dos seus sonhos. Domingos Jorge Velho aceitou, e começou a preparar a maior expedição militar que o Brasil colonial já tinha visto. Não para a batalha,
para extermínio. Os primeiros relatórios dos espiões eram aterradores. 1000 homens. Talvez mais. Artilharia, cavalaria, táticas militares europeias adaptadas para a guerra na floresta. Reunimos o conselho, os anciões, os guerreiros, os representantes de cada mocambo. Temos que negociar, alguns disseram. Dessa vez é diferente. Eles vêm para nos aniquilar. Precisamos salvar o que pudermos. Não, respondi. Se negociarmos agora, negociaremos a partir de fraqueza. Nos farão escravos novamente. Só que chamarão de outra coisa. Servos, vassalos, subordinados. Mas o resultado será o mesmo. Então o que fazemos? Lutamos contra 1000 homens bem armados? Não lutamos. Resistimos. Fazemos cada palmo de terra custar sangue. Fazemos eles pagarem tão caro que desistirão. Porque tem outras guerras, outras prioridades. Palmares não é a única ameaça deles. Se resistirmos tempo suficiente, eventualmente cansarão e irão embora. Eu acreditava nisso? Honestamente não sei. Talvez. Ou talvez fosse apenas retórica para manter o moral. Para evitar desespero total. Mas de qualquer forma, preparamos. Fortificamos Macaco, a capital. Construímos paliçadas de madeira. Estocamos comida, água, armas. Treinamos todos, homens, mulheres, até crianças maiores, para lutar. Porque não era mais guerra, era sobrevivência. E quando sobrevivência está em jogo, todos lutam. Não há escolha. Em 1692, Domingos Jorge Velho começou o cerco. Não atacou diretamente. Inteligente demais para isso. Cercou. Cortou as rotas de comida. Cortou o acesso à água dos rios. E esperou. Pacientemente. Deixando a fome e a sede fazerem o trabalho dele. Tentamos romper o cerco. Várias vezes. Ataques noturnos desesperados. Alguns conseguiram passar. A maioria morreu tentando. Dentro de Macaco, a situação deteriorava. Comida racionada, água racionada, crianças chorando de fome, velhos morrendo de desidratação, doenças se espalhando na população enfraquecida. E eu mantinha a máscara, a postura de rei, de líder confiante. Vamos resistir, vamos vencer, eles vão cansar, vão desistir. Mas por dentro, sabia que estávamos condenados. Era apenas questão de tempo. E finalmente, em fevereiro de 1694, depois de quase 2 anos de cerco, Domingos Jorge Velho atacou. Com artilharia, com 1000 homens, com determinação absoluta de acabar conosco de uma vez por todas. A batalha final tinha começado. E Palmares, o sonho de liberdade, a nação negra no coração do Brasil, estava prestes a morrer. Mas não sem lutar. Nunca sem lutar. O ataque começou ao amanhecer. Sempre ao amanhecer. Os portugueses tinham aprendido. Era quando estávamos mais fracos. Depois de noite inteira vigiando. Antes do sol nos dar energia. O barulho dos canhões foi ensurdecedor. Nunca tínhamos enfrentado artilharia de verdade antes. Bolas de ferro voando, atingindo as paliçadas de madeira, explodindo em lascas mortais, matando quem estava atrás. Segurem as posições, gritei correndo pela linha de defesa. Não recuem, se recuarmos eles entram. Mas como segurar contra 1000 homens? Contra canhões? Contra mosquetes disparando em salvas coordenadas? Lutamos. Meu Deus, como lutamos! Flechas contra balas, lanças contra espadas de aço, coragem contra armamento superior. Durou o dia inteiro. O sol nasceu, subiu, começou a descer, e ainda lutávamos. O chão estava vermelho de sangue, nosso e deles, corpos empilhados, gritos de agonia preenchendo o ar. E então, ao anoitecer, aconteceu o que temia. A paliçada cedeu. Uma seção inteira desabou sob o bombardeio constante. E os portugueses entraram, como água quebrando represa, imparáveis, inevitáveis. A luta dentro de Macaco foi corpo a corpo, casa por casa, rua por rua, selvagem, primitiva, homens mordendo, mulheres esfaqueando, crianças atirando pedras antes de serem mortas, porque não havia rendição. Os portugueses não aceitavam prisioneiros, tinham ordens, exterminar.
Matar todos, homens, mulheres, crianças, não deixar nenhum semente de resistência, e eles obedeceram, com eficiência brutal, com prazer sádico, com desumanidade que só humanos conseguem alcançar. Vi coisas naquele dia que me assombram até hoje. Vi bebê sendo esmagado contra a parede. Vi mulher grávida sendo esfaqueada na barriga. Vi velho sendo queimado vivo dentro da própria casa. E não pude fazer nada, porque estava lutando pela própria sobrevivência. Porque um homem, mesmo rei, não pode salvar milhares sozinho. Lutei até não ter mais forças. Matei 10, talvez 15 portugueses naquele dia. Mas para cada um que matava, 2 apareciam. Era oceano infinito de inimigos. E eu era apenas homem. Homem cansado, ferido, desesperado. Quando a noite caiu completamente, a batalha tinha acabado. Macaco tinha caído. Palmares tinha caído. Dos 30.000 habitantes, a maioria estava morta, empilhados como lenha nas ruas, queimando nas casas incendiadas, boiando no rio que corria vermelho. Cerca de 500 foram capturados vivos. Os portugueses os venderam como escravos. Ironia amarga. Sobreviver à batalha pela liberdade apenas para terminar em correntes mesmo assim. E alguns, poucos, muito poucos, conseguiram fugir, escapar para a floresta profunda, dispersar, desaparecer. Eu estava entre esses, porque os guerreiros mais leais tinham me cercado nos últimos momentos, tinham morrido para me dar chance de fugir, tinham sacrificado as próprias vidas para salvar o rei deles. Vai, zumbi! Gritou um deles, segurando 3 portugueses sozinho enquanto eu corria. Vai, enquanto você viver, Palmares vive. Eram as últimas palavras dele. Ouvi o grito de agonia quando as lanças o atravessaram, mas não parei. Não podia parar. Porque se parasse, o sacrifício dele seria em vão. Corri para a floresta, para a escuridão, e desapareci. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Vagando pela mata, sozinho, ferido, tinha levado corte profundo no braço, lança raspando as costelas, faminto, sem direção. Palmares tinha caído. O meu povo estava morto ou escravizado. Tudo pelo que tinha lutado durante décadas estava destruído. E a culpa me consumia, porque tinha sido inflexível. Tinha recusado negociar. Tinha levado milhares para a morte por causa do meu orgulho, da minha teimosia. Melhor morrer livre que viver escravo. Eu repetia para mim mesmo como mantra, tentando justificar, tentando acreditar que tinha valido a pena. Mas quando você vê crianças mortas, quando você vê sonho de décadas virando cinzas, quando você vê tudo que construiu sendo destruído, as palavras bonitas parecem vazias. Eventualmente, encontrei outros sobreviventes. Pequenos grupos espalhados pela floresta. Talvez 200 pessoas no total. De 30.000 para 200. Queriam que eu os liderasse ainda. Zumbi, reconstruiremos Palmares. Começaremos de novo. Mas olhei para eles, feridos, traumatizados, quebrados, e soube que era mentira. Não haveria novo Palmares. Aquilo tinha sido único. Momento histórico específico que não se repetiria. Precisamos dispersar, disse. Pequenos grupos. Alguns vão para o norte, outros para o sul, outros para o oeste. Espalhem, desapareçam, vivam escondidos, mas vivam, e contem a história. Contem o que fomos, para que nunca seja esquecido. Alguns obedeceram, outros recusaram. Queriam continuar lutando, queriam vingança. E eu estava cansado. Cansado de guerra, cansado de morte, cansado de carregar o peso do mundo nos ombros. Mas os portugueses não me deixariam descansar, porque enquanto Zumbi vivesse, seria símbolo, seria inspiração, seria ameaça. Então colocaram recompensa pela minha cabeça, literal. Queriam a cabeça. 100 moedas de ouro para quem trouxesse a cabeça de Zumbi. 100 moedas de ouro. Era fortuna. O suficiente para transformar homem pobre em rico.
O suficiente para tentar qualquer um. Até os próprios negros. Até os que tinham vivido em Palmares. Em fevereiro de 1695, quase um ano depois da queda de Macaco, eu estava escondido numa grota na Serra da Barriga. Só. Confiava em apenas uma pessoa. Antônio Soares. Negro que tinha lutado ao meu lado durante anos. Irmão de armas. Amigo. Ou pelo menos era o que eu achava. Antônio tinha sido capturado pelos portugueses alguns meses antes, torturado, e ofereceram escolha: morrer escravo ou trair Zumbi e ser livre com recompensa. Ele escolheu a traição. Não julgo, ou melhor, julgo, mas entendo, porque a carne é fraca. E quando torturam você por dias, quando prometem liberdade, quando mostram as moedas de ouro, a tentação é grande demais. Antônio voltou. Encontrou-me. Disse que tinha escapado, que estava ferido, que precisava de ajuda. E eu, idiota, acreditei. Porque queria acreditar. Porque estava tão sozinho que aceitei o risco apenas para ter companhia humana. Durante dias, ficamos juntos na grota, conversando, lembrando os velhos tempos, os irmãos perdidos, as batalhas vencidas e perdidas. E então, na madrugada de 20 de novembro de 1695, ouvi o barulho. Passos, muitos passos, vozes baixas, portugueses. Olhei para Antônio, vi a culpa no rosto dele, e soube. Você me traiu. Ele não negou, apenas baixou os olhos. Me perdoe, Zumbi, mas eu quero viver, quero ser livre, e esse é o preço. Peguei o facão. Podia matá-lo. Facilmente. Antes dos portugueses chegarem. Vingança seria doce. Mas não matei. Porque no final, o que adiantaria? Antônio não era vilão. Era apenas homem quebrado fazendo escolha impossível. Assim como eu tinha feito escolhas impossíveis que levaram milhares à morte. Então viva, disse. Viva com isso. Viva sabendo que traiu o último rei negro do Brasil. Viva sabendo que as moedas de ouro estão molhadas com o meu sangue. E então os portugueses entraram. 20 homens. Liderados por André Furtado de Mendonça, capitão experiente. Todos armados. Todos preparados para a luta. Mas eu estava cansado. Cansado de lutar. Cansado de correr. Cansado de tudo. Ainda lutei. Porque era o que Zumbi fazia. Matei 3. Feri outros. Mas eram muitos. E eu era um. A lança entrou pelo peito. Senti a ponta de ferro rasgando o coração. Dor aguda. Depois entorpecimento. Depois nada. Caí. O sangue formando poça ao meu redor. O céu acima ficando turvo. A consciência escorregando. E nos últimos segundos pensei. Pelo menos morro livre. Nunca me pegaram vivo. Nunca me quebraram. Morri como rei. Não como escravo. E então a escuridão me levou. Completamente. Finalmente. Mas eles não deixaram em paz nem na morte. Porque precisavam do exemplo, do aviso, do terror que impediria outros de seguir o meu caminho. Cortaram a minha cabeça. Enfiaram numa lança. Levaram para Porto Calvo. Ironicamente, a mesma vila onde o padre Antônio Melo tinha me criado décadas antes. Exibiram na Praça Central. Penduraram para que todos vissem, especialmente os negros, especialmente os escravos. Vejam, proclamaram. Este é Zumbi, o rei de Palmares, o invencível guerreiro, agora apenas cabeça apodrecendo. Isto é o que acontece com quem desafia. Isto é o que acontece com quem foge. Isto é o que acontece com quem ousa ser livre. As crianças brancas atiravam pedras na minha cabeça, rindo, brincando. Os adultos brancos celebravam, comemoravam o fim da ameaça. Mas os negros olhavam em silêncio, com lágrimas, com dor, mas também com algo mais. Algo que os portugueses não perceberam. Olhavam com determinação, com promessa silenciosa, com juramento não verbalizado. Nós não esqueceremos, nunca esqueceremos. E não esqueceram. Porque mesmo com a cabeça apodrecida na praça, Zumbi não morreu. O homem morreu. Mas o símbolo nasceu. Histórias se espalharam. Lendas cresceram. Zumbi é imortal.
Sussurravam nas senzalas. Ele não pode morrer. Ele voltará. Alguns diziam que eu tinha virado espírito, que vagava pela serra da barriga, que protegia os fugitivos, que assombrava os senhores de escravos. Outros diziam que Zumbi não era pessoa, era ideia, e ideias não morrem. Não importa quantas cabeças cortam. Os portugueses tentaram suprimir as histórias, proibiram mencionar o meu nome, queimaram documentos sobre Palmares, tentaram apagar da história, mas não conseguiram, porque memória vive no coração do povo, e o povo negro nunca esqueceu. Passou de geração em geração, pai para filho, avó para neta, sussurrado, cantado, preservado. E com o tempo, Zumbi deixou de ser homem. Virou mito, virou santo da resistência, virou prova de que negro não é naturalmente escravo, que liberdade é possível, que resistência vale a pena, mesmo quando perde, especialmente quando perde, porque derrota gloriosa inspira mais do que vitória fácil. O Antônio Soares recebeu as moedas de ouro, 100 moedas, fortuna e liberdade. Os portugueses cumpriram a promessa. Ele viveu mais 20 anos, livre, rico, respeitado pelos brancos. Mas dizem, e são apenas histórias, não posso confirmar já que estava morto, que ele nunca dormiu bem, que era assombrado, que via a minha cabeça nos sonhos, que ouvia a minha voz. Você me traiu. Morreu em 1715, sozinho, sem família, sem amigos, porque os negros o evitavam, traidor. E os brancos nunca o aceitaram completamente. Sempre seria apenas ex-escravo. As moedas de ouro foram todas gastas, em bebida, em apostas, em tentativas desesperadas de esquecer o que tinha feito. No final, Antônio não ganhou nada. Pagou a liberdade com a alma. E alma perdida não pode ser recuperada com ouro. Enquanto eu morri livre, pobre, sozinho, mas livre, com a alma intacta, com o orgulho intacto, com a certeza de que tinha lutado até o fim. E séculos depois, crianças brasileiras aprendem o nome de Zumbi na escola. Aprendem sobre resistência, sobre liberdade, sobre não aceitar a opressão. Enquanto Antônio Soares, esquecido completamente, nota de rodapé na história. Ou nem isso. Apenas o traidor. Apenas o homem que vendeu o rei. Então quem realmente ganhou? Quem realmente perdeu? A história julgou. E o julgamento é claro. Minha morte não acabou com a resistência. Outros quilombos surgiram. Menores que Palmares. Menos organizados. Mas resistindo. A escravidão continuou. Por mais 190 anos depois da minha morte. Até 1888, quando finalmente, foi abolida no Brasil, o último país das Américas a fazer isso. Mas mesmo depois da abolição, a luta continuou. Porque a escravidão pode acabar legalmente, mas o racismo permanece, a desigualdade permanece, o preconceito permanece, e é por isso que 20 de novembro, dia da minha morte, virou o Dia da Consciência Negra no Brasil. Não é feriado nacional em todos os lugares, mas em muitas cidades é. É dia de lembrar, de refletir, de reconhecer que a luta não acabou, que Palmares caiu, que Zumbi morreu, mas que a busca por igualdade, por justiça, por dignidade continua. E enquanto continuar, o meu nome será lembrado, o meu sacrifício terá significado, a minha morte não terá sido em vão. Pelo menos é o que espero, é o que preciso acreditar. Porque se morri em vão, se Palmares foi destruído em vão, se milhares morreram em vão, então tudo foi tragédia sem sentido, e isso é insuportável de aceitar. Então escolho acreditar que valeu a pena, que a resistência importou, que a liberdade, mesmo temporária, valeu cada gota de sangue. Porque no fim, a única coisa pior que morrer lutando é viver curvado. E eu nunca curvei. Nunca. Até o último suspiro. Vocês sabem o que é mais estranho sobre estar morto há mais de 300 anos? É perceber que você é mais vivo agora do que quando tinha coração batendo.
Eu morri em 20 de novembro de 1695. 40 anos de vida. 25 anos de luta. 15 anos como rei de Palmares. Mas Zumbi nunca morreu. Pelo menos não completamente. Porque transformaram-me em algo que transcende carne e osso. Transformaram-me em símbolo, em ideia, em inspiração eterna. E ideias são imortais. Mesmo quando tentam matá-las. Especialmente quando tentam matá-las. Nos primeiros anos após a minha morte, os portugueses tentaram me apagar da história. Literalmente. Documentos sobre Palmares foram destruídos. Menções ao meu nome foram proibidas. Contar histórias sobre a resistência era punido com chicote, porque entenderam algo importante. Eu morto era mais perigoso que eu vivo. Vivo era apenas homem. Podia ser morto, podia ser derrotado. Mas morto eu virava mártir, virava lenda, virava inspiração para cada escravo que sonhava com liberdade. Então tentaram me apagar. Fazer como se Palmares nunca tivesse existido, como se Zumbi fosse apenas pesadelo febril. Invenção, mentira, mas não conseguiram, porque o povo negro guardou a memória. Nas senzalas, nos quilombos menores que continuaram existindo, nas rodas de capoeira, nos terreiros de candomblé. Zumbi viveu, contavam os mais velhos para os mais novos. Ele foi rei, ele lutou, ele nunca curvou. E um dia, outros como ele surgirão. A história foi distorcida com o tempo, exagerada, mitificada. Diziam que eu era invencível, que tinha poderes mágicos, que não podia ser morto por armas normais. Só traição me derrubou. Não era verdade. Eu era apenas homem. Homem de carne que sangrava. Homem que tinha medo. Homem que fez escolhas, algumas certas, outras terríveis. Mas o mito era necessário, porque mito inspira mais que realidade. Mito dá esperança. E escravos precisavam de esperança mais do que precisavam de verdade histórica precisa. A escravidão continuou. Década após década, século após século. O Brasil importou mais africanos escravizados do que qualquer outro país das Américas. 4 milhões. 4 milhões de almas arrancadas da África, acorrentadas, transportadas em navios negreiros, vendidas como gado. E durante todo esse tempo, em cada senzala, em cada plantação, havia alguém sussurrando: Zumbi resistiu, Palmares existiu, a liberdade é possível. Pequenos quilombos continuaram surgindo, nunca do tamanho de Palmares, mas resistindo. Alguns duraram décadas, alguns foram destruídos rapidamente, mas sempre havia mais, sempre, porque Palmares tinha plantado semente, tinha provado que negro não era naturalmente inferior, que não tinha sido feito por Deus para servir, que podia governar, podia guerrear, podia construir civilização. E essa semente, impossível de matar completamente. Em 1888, finalmente, a escravidão foi abolida no do Brasil. Lei Áurea, Princesa Isabel assinando. Último país das Américas a fazer isso, quase 400 anos depois de começar. Os negros celebraram. Claro, liberdade formal, liberdade legal. Não mais propriedade, mas liberdade real. Essa ainda estava distante, muito distante, porque a abolição não veio com reparação, não veio com terra, não veio com educação, não veio com oportunidade, veio apenas com: vocês não são mais escravos, agora se virem. E os ex-escravos, largados à própria sorte, sem nada, sem onde morar, sem como trabalhar, sem preparo para integrar sociedade que os tinha escravizado por séculos. O resultado: marginalização, pobreza, criminalização, racismo institucional que continua até hoje. Então a luta não acabou em 1888. Apenas mudou de forma, de correntes físicas para correntes sociais, de escravidão legal para opressão sistêmica. E Zumbi continuava relevante, porque a luta dele não era apenas contra a escravidão legal, era contra a opressão, contra a desumanização, contra sistema que dizia:
Vocês são inferiores, e essa luta continua. Durante décadas após a abolição, eu fui esquecido. Oficialmente esquecido. A história brasileira ensinada nas escolas não mencionava Palmares, não mencionava Zumbi, não mencionava resistência negra. Ensinavam sobre os bandeirantes, como heróis desbravadores, mesmo que esses heróis tivessem massacrado índios e destruído quilombos. Ensinavam sobre a bondade da princesa Isabel, libertando os escravos por compaixão, omitindo que foi pressão econômica e resistência negra que forçaram a abolição. Ensinavam que escravidão no Brasil foi mais suave que nos Estados Unidos. Mentira completa. Foi tão brutal quanto, talvez mais, mas tinha melhor propaganda. O Brasil construiu o mito da democracia racial. A ideia de que aqui não havia racismo, de que preto e branco conviviam harmoniosamente, de que éramos todos brasileiros, sem diferença, era mentira. Mentira cruel, que permitia racismo continuar enquanto negava sua existência. A redescoberta de Zumbi começou nos anos 1970. Movimento negro brasileiro, inspirado pelo movimento de direitos civis nos Estados Unidos, começou a buscar heróis próprios, símbolos próprios, história própria, e encontraram-me. Encontraram Palmares, enterrado nos arquivos, escondido nas notas de rodapé, apagado da narrativa oficial, mas ainda lá, esperando. Como eu tinha dito, ideias não morrem. Historiadores começaram a pesquisar documentos portugueses mencionando as expedições contra Palmares, registros de pagamentos aos bandeirantes, descrições da queda de Macaco, e lentamente, peça por peça, reconstruíram a história. Minha história. Nossa história. Em 1978, o poeta e político Abdias Nascimento propôs que 20 de novembro, dia da minha morte, fosse celebrado como Dia da Consciência Negra, não mais 13 de maio, dia da abolição, porque 13 de maio celebrava ato de branca, salvadora, mas 20 de novembro celebrava resistência negra, ação negra, heroísmo negro. A proposta foi aceita, gradualmente, primeiro por movimentos negros, depois por algumas cidades, depois por estados, até que em 2011 virou feriado oficial em muitos lugares. E meu nome voltou. Das sombras para a luz, de nota de rodapé para herói nacional. Mas aqui está o problema. O mesmo problema que Carmen Miranda enfrentou. O mesmo problema que Santos Dumont enfrentou. O mesmo problema que todos os símbolos enfrentam. Quando você vira ícone, para de ser pessoa. O zumbi que ensinam nas escolas não sou eu. É versão sanitizada, heróica, perfeita, sem nuances, sem contradições, sem humanidade. Ensinam que fui herói da resistência. Verdade. Mas não ensinam que ordenei ataques brutais, que matei sem piedade, que capturei pessoas à força. Ensinam que Palmares foi utopia negra, mas não ensinam que tinha hierarquia, que tinha conflitos internos, que não era paraíso perfeito. Ensinam que morri lutando pela liberdade. Verdade. Mas não ensinam sobre a culpa que carreguei, sobre as noites de dúvida, sobre as vezes que questionei se a resistência valia as mortes, porque símbolo precisa ser puro, precisa ser inspirador, precisa ser falso. E a verdade é que eu era homem, falho, complexo, às vezes cruel, às vezes covarde, às vezes brilhante, às vezes idiota, mas sempre, sempre resistindo, nunca curvando. Mesmo quando curvar poderia ter salvado vidas, mesmo quando minha teimosia custou caro. Então o que era? Herói ou fanático? Libertador ou responsável por mortes desnecessárias? Ambos, nenhum. Depende de quem conta a história. O Brasil moderno tem relação complicada comigo, com Palmares, com o passado escravista. Por um lado, orgulho. Eu sou ícone, herói nacional, símbolo de resistência, nome em ruas, escolas, monumentos, estátuas em praças públicas. Por outro, desconforto, porque reconhecer Zumbi significa reconhecer escravidão. Significa reconhecer que Brasil
foi construído com sangue negro. Significa reconhecer dívida histórica impagável. E muitos brasileiros, especialmente brancos, não querem fazer isso. Querem seguir em frente. Escravidão foi há muito tempo. Não sou responsável pelo que meus ancestrais fizeram. Por que tenho que pagar por isso? Mas o ponto não é culpa individual. É responsabilidade coletiva. É reconhecer que desigualdade atual vem diretamente do passado escravista. Que negro no Brasil ainda é mais pobre, mais encarcerado, mais morto pela polícia, porque herança da escravidão nunca foi reparada. E eu sou lembrete inconveniente dessa verdade. Por isso me celebram, mas não me estudam de verdade. Por isso colocam estátua, mas não fazem reparação real. É mais fácil ter herói morto que fazer justiça para vivos. Se eu pudesse falar com os jovens negros brasileiros hoje, com aqueles que carregam meu nome como bandeira, com aqueles que grafitam meu rosto nos muros, com aqueles que gritam, zumbi somos nós, nas manifestações, o que eu diria? Cuidado. Cuidado com símbolos. Cuidado com ídolos. Cuidado com transformar humanos em deuses. Porque eu não era Deus. Era apenas homem. Homem que fez o melhor que pôde com as opções impossíveis que tinha. Homem que acertou algumas vezes. Errou muitas outras. Mas nunca parou de lutar. Vocês não precisam ser como eu. Não precisam pegar armas. Não precisam morrer jovem em combate. Resistência tem muitas formas. Educação é resistência. Arte é resistência. Existir com dignidade em sistema que quer te destruir é resistência. Mas saibam, a luta não acabou. Escravidão legal acabou. Mas escravidão mental, escravidão econômica, escravidão social, essas continuam. E vocês? Vocês são novos Palmares. Cada negro que consegue educação em sistema que tenta negá-la. Cada negra que ocupa espaço de poder em sociedade que quer mantê-la servindo. Cada criança negra que sonha grande em mundo que diz, fique no seu lugar. Isso é Palmares. Isso é resistência. Isso sou eu vivendo através de vocês. Se pudesse falar com o Brasil branco, com aqueles que se beneficiam do sistema, com aqueles que dizem, não sou racista, mas perpetuam estruturas racistas, o que eu diria? Vocês me transformaram em estátua, me deram feriado, me botaram nos livros, e acham que isso é suficiente, que homenagem póstuma paga a dívida. Não paga, porque enquanto menino negro é morto pela polícia por parecer suspeito, enquanto mulher negra ganha metade do que branca pelo mesmo trabalho, enquanto universidade é majoritariamente branca em país majoritariamente negro, a dívida continua. E eu fico ali na estátua, assistindo, julgando silenciosamente, lembrando que Palmares existiu porque escravidão existiu. E escravidão existiu porque humanos são capazes de desumanizar outros humanos por lucro. Vocês não escolheram nascer brancos, não escolheram o privilégio, mas escolhem todos os dias se vão perpetuar o sistema ou combatê-lo. E silêncio. Silêncio é escolha pela perpetuação. Então me honrem de verdade, não com estátua, mas com ação, com reparação, com justiça. Existe algo que preciso confessar, algo que só agora, com distância de séculos, consigo ver claramente. Eu falhei, como líder, como rei, como símbolo. Falhei. Palmares caiu. O meu povo foi massacrado ou escravizado. A resistência foi esmagada. E grande parte da culpa é minha, porque fui inflexível. Recusei negociar quando negociação poderia ter salvado milhares. Escolhi morte gloriosa sobre vida pragmática. Sacrifiquei outros no altar do meu próprio orgulho. Ganga Zumba estava certo. Paz imperfeita seria melhor que destruição total. Liberdade parcial seria melhor que morte completa. Mas eu não conseguia aceitar. Não conseguia curvar. Não conseguia comprometer. E resultado? 30.000 mortos. Sonho destruído. Apenas memória dolorosa restando. Então sim, virei símbolo. Mas a que custo? Valeu os milhares de mortos? Valeu as crianças massacradas? Valeu o sofrimento? Quero acreditar que sim.
Quero acreditar que resistência inspirou gerações, que provou algo importante, que plantou semente que eventualmente floresceu. Mas noites escuras, se mortos têm noites, me questiono. E a resposta não vem fácil. Mas vou dizer uma coisa que sei com certeza absoluta. Se pudesse voltar, se pudesse reviver aqueles anos, se pudesse fazer escolhas diferentes, faria tudo exatamente igual. Porque no final, não era sobre estratégia perfeita, não era sobre maximizar vidas salvas, não era sobre pragmatismo frio, era sobre princípio, sobre dignidade, sobre olhar no espelho e ver homem livre, não escravo negociado. Melhor morrer de pé que viver de joelhos. Não é apenas slogan, é verdade existencial. É escolha que define quem você é no mais profundo do ser. E eu escolhi pé, sempre pé, até a morte, até além da morte. Isso me faz herói, me faz tolo, me faz ambos. Não sei, história julgará. Já está julgando. E julgamento varia conforme quem conta. Mas para mim, para o homem que era zumbi, não há dúvida. Fiz o que tinha que fazer. Vivi como tinha que viver. Morri como tinha que morrer. Livre. Sempre livre. Então aqui estou. 330 anos morto. Mas mais vivo do que muitos vivos. Porque continuo inspirando. Continuo assustando. Continuo lembrando. Continuo existindo em cada ato de resistência. Em cada negro que se recusa a curvar. Em cada voz que grita, basta. A minha cabeça apodreceu há séculos. O meu corpo virou pó há tempos. Mas zumbi vive. Nas manifestações, nas músicas de rap que invocam meu nome, nos livros de história que finalmente me incluem, nos filmes que tentam contar minha história, alguns bem, outros mal, mas tentando. Vivo em cada 20 de novembro quando o Brasil para lembrar. Quando escolas ensinam sobre consciência negra, quando praças se enchem de gente celebrando resistência, e vivo especialmente nos jovens, na nova geração que não aceita mais o racismo calado, que exige reparação, que ocupa espaços, que existe alto e com orgulho. Esses são os novos quilombos, digitais, sociais, culturais, políticos, não mais escondidos na mata, mas visíveis, vocais, imparáveis. E quando polícia mata jovem negro e multidões gritam, vidas negras importam, eu estou lá. Quando mulher negra é eleita para cargo que sempre foi ocupado por brancos, eu estou lá. Quando criança negra da favela conquista a universidade contra todas as probabilidades, eu estou lá. Quando o negro se olha no espelho e vê beleza, não vergonha. Poder, não fraqueza. Rei, não escravo. Eu estou lá. Porque isso era Palmares. Não o lugar, mas o princípio. Negro não é inferior. Negro é humano, completo, poderoso, digno. E enquanto um negro lembrar disso, enquanto um negro resistir, enquanto um negro recusar a curvar, zumbi vive. Palmares vive. A luta continua. Meu nome é Zumbi dos Palmares. Nasci escravo em 1655. Vivi livre por 25 anos. Morri guerreiro em 1695. Fui sequestrado bebê. Fui educado por padre. Fugi aos 15. Virei guerreiro. Depois rei. Depois morto. Depois mito. Não fui perfeito. Longe disso. Fui brutal quando necessário. Inflexível quando deveria ter negociado. Tolo quando deveria ter sido sábio. Mas fui livre. Sempre livre. No corpo e na alma. Nas ações e nas escolhas. Na vida e na morte. E no final, é só isso que importa. Não quanto tempo você viveu, mas como viveu. Se curvado ou erguido. Se livre ou acorrentado. Se vivo ou morto por dentro. E eu vivi erguido. Morri livre. E continuo eterno. Porque liberdade não é estado físico. É estado de espírito. E espírito nunca morre. Enquanto um humano sonhar com liberdade. Enquanto um oprimido resistir. Enquanto um escravizado recusar a corrente. Eu viverei. Palmares viverá. A luta continuará. Para sempre. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comente o que achou e compartilhe com quem também ama a história. Até o próximo vídeo.